pacto para deter avanço da Lava Jato. Rubens Valente, de Brasília. 23 de maio de 2016, 2 horas. Em conversas ocorridas em março passado, o ministro do Planejamento, senador licenciado Romero Jucá PMDB-BRR, sugeriu ao ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Gravados de forma oculta, os diálogos entre Machado e Jucá ocorreram semanas antes da votação na Câmara que desencadeou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As conversas somam 1 hora e 15 minutos e estão em poder da PGR, Procuradoria-Geral da República. O advogado do ministro do Planejamento, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, afirmou que seu cliente jamais pensaria em fazer qualquer interferência na Lava Jato e que as conversas não contêm ilegalidades. Machado passou a procurar líderes do PMDB porque temia que as apurações contra ele fossem enviadas de Brasília, onde tramitam no STF, Supremo Tribunal Federal, para a vara do juiz Sergio Moro, em Curitiba, Paraná. Em um dos trechos, Machado disse a Jucá: "O Jamnote está a fim de pegar vocês. E acha que eu sou o caminho, ele acha que eu sou o caixa de vocês." Na visão de Machado, o envio do seu caso para Curitiba seria uma estratégia para que ele fizesse uma delação e incriminasse líderes do PMDB. Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. Aí fodeu. Aí fodeu para todo mundo. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer. Mais adiante, ele voltou a dizer: "Então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída." Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão desse Moro. O atual ministro afirmou que seria necessária uma resposta política para evitar que o caso caísse nas mãos de Moro. Se é político, como é a política, tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria, disse Jucá, um dos articuladores do impeachment de Dilma. Machado respondeu que era necessária uma coisa política e rápida. "Eu acho que a gente precisa articular uma ação política", concordou Jucá, que orientou Machado a se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros PMDB-AL, e com o ex-presidente José Sarney PMDB-AP. Machado quis saber se não poderia ser feita reunião conjunta. "Não pode", disse Jucá, acrescentando que a ideia poderia ser mal interpretada. O atual ministro concordou que o envio do processo para o juiz Moro não seria uma boa opção. "Não é um desastre porque não tem nada a ver. Mas é um desgaste, porque você, vai ficar exposto de uma forma sem necessidade." E chamou o Moro de uma torre de Londres, em referência ao castelo da Inglaterra em que ocorreram torturas e execuções entre os séculos XV e XVI. Segundo ele, os suspeitos eram enviados para lá para o cara confessar. Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo. Contudo, Machado disse: "Aí parava tudo." Delimitava onde está. "Pronto", respondeu Jucá, a respeito das investigações. O senador relatou ainda que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. Na versão de Jucá ao aliado, eles teriam relacionado a saída de Dilma ao fim das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Lava Jato. Jucá afirmou que tem poucos caras ali, no STF, ao quais não tem acesso e um deles seria o ministro Teoriza Vasquez, relator da Lava Jato no tribunal, a quem classificou de um cara fechado. Machado presidiu a Transpetro, subsidiária da Petrobras, por mais de 10 anos, 2013 a 2014, e foi indicado pelo PMDB nacional, como admitiu em depoimento à Polícia Federal.
no STF, é alvo de inquérito ao lado de Renan Calheiros. 2 delatores relacionaram Machado a um esquema de pagamentos que teria Renan remotamente, como destinatário dos valores, segundo a PF. Um dos colaboradores, Paulo Roberto Costa, disse que recebeu R$500 mil das mãos de Machado. Jucá é alvo de um inquérito no STF derivado da Lava Jato por suposto recebimento de propina. O dono da UTC, Ricardo Pessoa, afirmou em delação que o PMDBista procurou para ajudar na campanha de seu filho, candidato a vice-governador de Roraima, e que por isso doou R$1,5 milhão. O valor foi considerado contrapartida à obtenção da obra de Angra 3. Jucá diz que os repasses foram legais. Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. Aí fodeu. Aí fodeu para todo mundo. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? Se eu descer. Mais adiante, ele voltou a dizer: então eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês. A gente tem que encontrar uma saída. Machado disse que novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão desse Moro. O atual ministro afirmou que seria necessária uma resposta política para evitar que o caso caísse nas mãos de Moro. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra. Tem que mudar o governo para estancar essa sangria, disse Jucá, um dos articuladores do impeachment de Dilma. Machado respondeu que era necessária uma coisa política e rápida. Eu acho que a gente precisa articular uma ação política, concordou Jucá, que orientou Machado a se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros PMDB-A ele, e com o ex-presidente José Sarney PMDB-AP. Machado quis saber se não poderia ser feita reunião conjunta. Não pode, disse Jucá, acrescentando que a ideia poderia ser mal interpretada. O atual ministro concordou que o envio do processo para o juiz Moro não seria uma boa opção. Não é um desastre porque não tem nada a ver. Mas é um desgaste, porque você, vai ficar exposto de uma forma sem necessidade. E chamou o Moro de uma torre de Londres, em referência ao castelo da Inglaterra em que ocultou para deter avanço da Lava Jato. Rubens Valente de Brasília. 23 de maio de 2016, 2 horas. Em conversas ocorridas em março passado, o ministro do Planejamento, senador licenciado Romero Jucá PMDB-RR, sugeriu ao ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Gravados de forma oculta, os diálogos entre Machado e Jucá ocorreram semanas antes da votação na Câmara que desencadeou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As conversas somam 1 hora e 15 minutos e estão em poder da PGR Procuradoria. Ocorreram torturas e execuções entre os séculos XV e XVI. Segundo ele, os suspeitos eram enviados para lá para o cara confessar. Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, contudo. Machado disse, aí parava tudo. Delimitava onde está, pronto, respondeu Jucá, a respeito das investigações. O senador relatou ainda que havia mantido conversas com ministros do Supremo, os quais não nominou. Na versão de Jucá ao aliado, eles teriam relacionado a saída de Dilma ao fim das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Lava Jato. Jucá afirmou que tem poucos caras ali, no STF, ao quais não tem acesso e um geral da República. O advogado do ministro do Planejamento, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, afirmou que seu cliente jamais pensaria em fazer qualquer interferência na Lava Jato e que as conversas não contêm ilegalidades.
Machado passou a procurar líderes do PMDB porque temia que as apurações contra ele fossem enviadas de Brasília, onde tramitam no STF, Supremo Tribunal Federal, para a vara do juiz Sergio Moro, em Curitiba, Paraná. Em um dos trechos, Machado disse a Jucá: "O Jamnote está a fim de pegar vocês. E acha que eu sou o caminho, ele acha que eu sou o caixa de vocês." Na visão de Machado, o envio do seu caso para Curitiba seria uma estratégia para que ele fizesse uma delação e incriminasse líderes do PMDB.